vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazer isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas logo mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estás fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos sentados neste momento. Meus amados irmãos, estamos iniciando a Semana Santa e com Cristo, já dizia no início, queremos entrar na Jerusalém celeste. Mas assim como os judeus que o acolheram da época de Jesus, principalmente os mais pobres, fragilizados, estenderam sobre o caminho ramos, mantos, expressando o seu despojamento e ao mesmo tempo oferecendo tudo o que lhes tinha em seu coração. Diante deste mistério que nós estamos celebrando,
O que queremos oferecer a Jesus, ao nosso Rei? Qual o presente que nós trouxemos para Ele? Não simplesmente os ramos, mas deve ser a nossa própria vida, o nosso próprio coração. O Rei precisa entrar na minha vida, Ele precisa reinar, e para isso nós precisamos permitir com que o Rei tome posse em seu reinado. Da nossa parte, filhos muito amados por Deus, Deus preparou toda esta graça para vivermos nestes dias que se seguem, a Semana Santa. Semana de recolhimento e de oração, de aproximação do nosso coração ao coração de Deus. Desejamos, nós queremos que o Rei habite, sim, na nossa vida. Abramos as comportas da nossa existência e permitamos que o Rei entre em nossa vida. Renove o que for preciso ser renovado. Restaure o que há por ser restaurado. Hosana no mais altos dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Fiquemos em pé. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o Rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o Rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos judeus!
batia-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: a tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai-vos, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Amados irmãos e irmãs, celebrando hoje o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, somos envolvidos por este mistério santo, que ao longo do tempo quaresmal, cujo objetivo foi de nos preparar para esta grande festa, envolvidas
pela graça de Deus e pelo próprio amor de Deus que se derrama em nossas vidas. E este amor de Deus é um amor que não faz acepção de pessoas. Ele enviou o seu Filho até mesmo para salvar aqueles que foram seus algozes, que o levaram à própria morte, e do alto da cruz, Deus, na pessoa de seu Filho, perdoou a humanidade. Quando nós ouvíamos o Salmo 21, cujo refrão nos diz: meu Deus, por que me abandonaste? Leva-nos a entender que Jesus, na experiência do sofrimento, quase que sente a ausência do seu Pai. Humanamente falando, poderíamos pensar: Deus abandonou o seu Filho? Não, Deus sempre esteve presente no seu Filho. O grito de Jesus, meu Deus, por que nos abandonaste? Trata-se de um clamor da humanidade, cuja escravidão se encontrava após o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Jesus clama por misericórdia ao Pai. Meu Deus, por que me abandonastes? Porque era isso que o povo sentia e imaginava, que Deus havia esquecido deles, quando na verdade, Deus sempre esteve muito presente na vida do seu povo, do povo de Israel e de todos aqueles que, fazendo a experiência da escuta, como também do acolhimento das palavras de Jesus, puderam sentir e fazer a experiência da salvação. Este grito por clamor a Deus, que Jesus expressa: meu Deus, por que nos abandonaste? Não tem sido diferente a nós nesse tempo de pandemia. Quantas vezes nós, em nosso silêncio de dor, de angústia, também chegamos a imaginar: será que Deus esqueceu da humanidade? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que eu? Por que não o outro? Até pecamos quando desejamos que o sofrimento não chegue até nós, mas que chegue na vida de outro irmão. Meus amados irmãos e irmãs, mesmo diante do grito, do clamor por vida, por saúde, Deus sempre se fez presente em nossa vida, através do nosso irmão, através dos profissionais da saúde e todos aqueles que estão neste combate contra este mal. Jesus combatia o próprio pecado. Hoje, no contexto em que nós estamos vivendo, o coronavírus, mas que também é um convite para que a nossa vida possa passar por um momento reflexivo e percebermos também que precisamos voltar para Deus. Pensemos assim: esta realidade de sofrimento que nós estamos passando, o que Deus quer nos dizer através disso? Ao seu povo de Israel, Deus já pedia a eles: retorna, Israel, ao teu Senhor. E não pode ser diferente a nós. Deus quer o nosso retorno. Deus quer fazer a festa na nossa vida. Deus quer nos aglomerar em seu coração. Por mais que não possamos aglomerar fisicamente uns com os outros, mas no coração de Deus nós já estamos aglomerados em seu amor. A experiência da cruz, da paixão de Jesus, é um convite também a fazermos a experiência do seu mistério de amor. Queres amar? Olhe para o crucificado. Veja a maneira verdadeira de amar o próximo, amar o nosso irmão, sem reserva. Ele se esvaziou de si mesmo para nos encher da graça do amor de Deus. O que eu tenho feito com todo este mistério que chegou até nós e continua nos alcançando?
A minha vida não pode continuar sendo a mesma. Uma vida de escravidão do pecado, da domesticação do próprio pecado. Retornemos ao Rei. Retornemos a Jesus. Deus sente saudade de nós. Mas, Padre, eu estou aqui na presença dEle. Eu estou dentro deste templo santo, maravilhoso. Talvez esteja aqui dentro, porém nem sempre este Deus está dentro de nós. Não que Deus não queira permanecer conosco, mas talvez o nosso pecado, que nós não queremos abandonar, tenha sido ou se tornado empecilho para a graça de Deus permanecer conosco. Com a morte de Jesus, o véu do céu se rasga. A passagem, que por sua vez a princípio se tinha uma barreira, volta a dar acesso ao céu. Somos e vivemos nesta realidade terrena. Somos porque viemos de uma realidade do pó, do barro. A Bíblia nos fala de uma forma simbólica para nos revelar a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Mas que a nossa esperança, a nossa caminhada é para Jerusalém celeste. Assim como Jesus caminhou para este monte de glória, assim deve ser a nossa vida. As portas dos céus estão abertas para mim, para você. O que falta? O que nós estamos esperando? Passa ano, sai ano, Quaresma, Semana Santa, final de ano, e a nossa vida continua a mesma? Não pode ser assim. Mas, Padre, eu não tenho força suficiente para me libertar. Peça a Deus. Se permita com que Deus, através da sua vida, possa agir. Deus só quer isso, quer ter acesso à nossa vida, a este templo santo. Ele quer fazer morada. Precisamos ter uma atitude diferente, não daqueles da época de Jesus que o crucificaram, que permaneceram com os corações endurecidos. Não, o nosso coração precisa estar sempre aberto para acolher este Rei que vem com toda a glória para nos salvar. Abrir o nosso coração para viver todo este mistério da Semana Santa é o convite que Deus nos faz. E que façamos com solicitude, com autenticidade. É a semana mais longa, mas é uma semana que deve ser na presença de Deus. Através do jejum, da penitência, da caridade, do despojamento de si mesmo, do nosso próprio egoísmo e de tudo aquilo que atrapalha com que Deus haja em nossa vida. O crucificado quer nos salvar, porém nem sempre queremos permitir com que Ele nos salve. O dia é hoje, o dia da salvação, o dia de retorno para Deus. Estender os ramos, os mantos da nossa existência é importante, mas não esqueçamos de estender também o nosso coração para que o Rei do Universo, o Rei de Israel, o Rei de nossas vidas, também possa nos alcançar. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.